E estamos connosco Carlos Alexandre. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, para explicar aos nossos espectadores, estamos no lado informal, como há 30 anos, quando lançámos a Ânimo, de que foste o primeiro colaborador. E essa é uma das primeiras imagens que eu gostava de deixar aos nossos amigos. O Carlos Alexandre, que hoje está, enfim, em tudo quanto é parangonas dos jornais, mas também o Carlos Alexandre, que um dia veio de Mação, aquela aldeia simpática, aquela vila simpática. Sentes-te, digamos, hoje com toda esta pressão mediática, mas, digamos, os valores digamos, que maturam quem vem do campo, sem com isto estar a dizer que a ruralidade tem privilégios sobre aqueles que vivem na cidade, os urbanos, mas de alguma forma isso não te condiciona? Sentes-te o mesmo jovem com vontade de fazer coisas como então? Eu, evidentemente, que todos nós temos a nossa história pessoal, e eu não posso abdicar da minha, nem enjeitar todo esse trajeto passado. Mas sinto-me bem na minha pele, até porque as minhas raízes são raízes modestas, e que também sempre me levaram uma vida austera, uma vida regrada, uma vida disciplinada, e não tive dificuldade nem de assimilar os critérios da cidade, nem de me integrar nela, continuando a fazer a minha própria vivência. Sou um rural na cidade, não sou propriamente uma pessoa que se deixe contaminar pelo deslumbramento nem das luzes da ribalta, porque continuo a fazer a minha vida absolutamente pacata. Estou habituado a conviver com alguma pressão. Eu já exerço estas funções na magistratura social há cerca de 20, estou no 25º ano, portanto, quer dizer, sempre me habituei, com diferença dos sítios onde estava, mas sempre me habituei a conviver com alguma publicidade. Agora, mas continuo a ser eu próprio. Digamos, continua a ser o mesmo. Exato. De qualquer forma, tens a perfeita noção, até pelos casos que estão nas tuas mãos, como toda a gente hoje sabe, de alguma forma que ao teres todos esses casos, digamos, há uma espécie de afrontar toda uma série de poderes que a nossa sociedade hoje tem. Tens a noção perfeita de que os casos em si, portanto, não são casos em si próprios, cada um em si considerado, mas têm a ver um pouco com esta sociedade em que vivemos, onde, de facto, quer se queira, quer não, alguns interesses, poderosos interesses, podem ser eles mesmos postos em xeque por uma justiça mais, e já lá iremos perceber como é que a justiça dos nossos dias é aplicada, mas sentes que a tua intervenção está a revolucionar, deixa-me dizer assim, a forma como a justiça aborda ou não estes interesses constituídos? Eu sou apenas um dos 1.800 soldados nesta matéria, conjuntamente com magistrados do Ministério Público, com os seus oficiais de justiça e com muitos advogados, para não dizer todos, certamente estão imbuídos do mesmo espírito. Procuramos todos alcançar uma justa composição de litígios entre pessoas, ou uma justa composição de interesses, como seja o interesse na segurança e no bem-estar da comunidade em geral. E, portanto, estes casos, por um acaso da sorte processual, vieram ter às minhas mãos. Não por uma especial competência, por uma especial qualidade, por uma especial natureza da minha maneira de ser, idiosincrasia, digamos. Não foi por isso. Estes casos vieram ter porque a competência do Tribunal radica no facto de eu estar ali. Eu estou ali, a competência do Tribunal é aquela, sou eu que efetivamente acompanho aqueles processos. Numa determinada fase, nem sequer é a última palavra, como ainda há pouco tempo tiveram a ocasião de me salientar. É uma palavra. Agora, essa palavra, por circunstâncias várias, atenta à natureza do tribunal em causa, realmente reflete neste momento um conjunto de processos com alguma visibilidade e que também por relação aos negócios e à vivência, à aceleração de toda a vida económica e social, tem alguma repercussão também nas instâncias criminais. Eu não concordo totalmente, porque acho que está também, digamos, a justiça é feita por pessoas, digamos, ainda jovem. Tem isto a ver, porque até aqui digamos, os casos não tinham tanta repercussão, porque se calhar não se ia onde dói. O Carlos Alexandre tem ido onde dói. É possível dizer que as novas gerações, neste caso juízes,
estão mais sensibilizados para perceber que, de facto, há uma série de coisas que não podem continuar a passar ao lado, e isto articula-se também qual é o retrato que fazes neste momento da justiça em Portugal. É evidente que eu não tenho a pretensão de achar que a jovem geração de juízes tem qualquer aporte suplementar àquele que tiveram dezenas de magistrados, centenas de magistrados que passaram pelos quadros da magistratura social ao longo do tempo, cada um vivendo a sua circunstância. Penso que a natureza e a evolução da sociedade contemporânea motivou uma diferente abordagem dos magistrados. E os magistrados, tanto os novos, os mais modernos em idade como os mais antigos, têm vindo a ser convocados para um conjunto de competências, para um conjunto de abordagens na sua vida profissional, mercê da multiplicidade das situações da vida que lhes são presentes, que convoca essa nova abordagem, independentemente de ser muito jovem ou pouco jovem. O Estado da Justiça em Portugal, neste momento, radica um bocado nisso. Na litigiosidade cada vez mais crescente, não é? Até porque, como o Sr. Presidente do Supremo tem vindo a salientar com particular oportunidade, deixa-me dizer que o facto de haver um grande consumismo, um grande apelo ao consumo, agora estamos numa época de retração, mas até aqui havia um grande apelo ao consumo, há muito processo, muita processualidade decorrente de crédito ao consumo. Com litígios a jusante. Portanto, agora, a nível da justiça criminal, que é aquela que eu melhor conheço, porque há uma série de anos esta parte que a venho acompanhando, é evidente que há alguns estrangulamentos, é evidente que há uma carência gritante de meios, quer ao nível pessoal, humano, oficiais de justiça, magistrados, quer ao nível dos instrumentos legislativos ao dispor. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Tanta gente o diz, não vejo que me vá... Deixa-me interromper. Há leis suficientes ou não há um aparelho preparado, digamos, para executar essas leis? Temos as leis que precisamos ou não temos, ainda não temos quem as execute, desde logo pelos tribunais? Essa falta de meios? Quem sou eu? Estamos aqui perto de São Bento, pode haver aqui um recado, o que é possível? Sou um modesto aplicador da justiça. Fui até várias vezes convidado para ir falar nos trabalhos parlamentares que houve sobre combate à corrupção, a fazer profissionais, desencontro de agendas, nunca me permitiram exprimir a minha opinião. Ter sido convidado é um sinal de reconhecimento dos teus contributos. Não sei. Foi um sinal. Eles que o dirão, os senhores deputados e a comissão que estava a tratar disso. De todo modo, tenho vindo a beber essas conclusões, a lê-las com particular cuidado, até nas expressões mais íntimas das pessoas que foram prestar o seu contributo, mas o que quero dizer é basicamente isto. A legislação, do meu ponto de vista, não é suficiente. É muita, mas não é suficiente. E não é suficiente porque não é por haver mais um conjunto de artigos, de incisos legais. É porque tem que haver nesses incisos legais poderes que sejam dados aos diversos operadores processuais, agora como se chama, operadores judiciários, leia-se às polícias, leia-se às magistraturas, poderes para efetivarem grandes investigações. Poderes que passam pela não repetição de todos os atos feitos na fase de inquérito, pela validação ou convalidação, com a presença de advogados desde da primeira entrada de uma pessoa numa esquadra. Eu venho batendo por isto, desde a primeira entrada de uma pessoa numa esquadra para ser ouvida em qualquer qualidade, ser apanágio, fazer-se acompanhar de defensor, se assim o desejar. Isso garantiria. Depois a gravação de depoimentos, que permitiria que fossem válidos em fatos processuais subsequentes. Depois resolver-se o problema que foi criado, mas com certeza com as melhores intenções, e quem sou eu para ter uma última palavra nesta matéria, mas de não poder ser aplicada uma medida de coação superior à pedida pelo Ministério Público, ficando assim os juízes com a culpa cada vez mais crescente, por decisores políticos até manifestada e salientada, quando não são aplicadas medidas de coação que consideram as mais, em termos públicos, as mais idóneas. Culpando-se disso os juízes, quando, por vezes, se calhar em muitos casos, não são os juízes os fautores dessa aplicação. São eles quem as determina, mas sob proposta do Ministério Público. Estamos quase a terminar. A justiça, para muitos,
para o comum dos cidadãos. Parece um mundo intrincado de regras e tudo isso, digamos. Haveria alguma coisa a fazer no sentido de tornar a justiça, o tocar-tolar da justiça um pouco mais acessível aos cidadãos? E uma segunda questão, que foi colocada pelos nossos leitores, se concordas ou não com a existência do Sindicato dos Juízes. No tocante à primeira questão, vejo com preocupação cada vez mais sinais do contrário. Em vez desta ótica que eu estive a defender, do acompanhamento de um advogado sempre que as pessoas forem chamadas a atos processuais, se o desejarem, da convalidação de atos feitos em fases anteriores, confiando em quem os praticou, vejo fazerem-se normas para proibir o acesso a diligências já em fases em que o processo já não é secreto, como foi agora o caso na fase de instrução, uma norma muito particular, muito cirúrgica que foi adotada, e também vejo da parte dos decisores políticos alguma dificuldade neste momento em satisfazer do ponto de vista económico algumas necessidades no sistema de justiça. E isso entrou no aspecto final que falaste, que é este. A necessidade do sindicalismo na justiça, que é um tema muito recorrente. Eu sou sindicalizado, no sentido de que sou apoiante e sócio da Associação Sindical. A Associação Sindical foi, penso eu, se bem entendi sempre o quadro em que ela se insere, foi pensada para ser uma associação socioprofissional, não no sentido de um sindicato, no sentido do decretamento de greves, no sentido de, sob qualquer forma, de zelo, trombose, qualquer tipo de greve. Porque eu, enfim, voltando às minhas raízes, sou uma pessoa de trabalho e, portanto, aceito, até que possa, não é? Aceito as vicissitudes da minha relação profissional com o Estado de Administração, que é, em última análise, quem me fez a minha nomeação. Carlos, mesmo a terminar, é muito breve. Estamos numa casa que tem a ver muito com Abril. Abril é coragem. É-te sacado muita coragem. Tens tido alguns problemas. É preciso coragem para aplicar a justiça hoje em Portugal? É uma última questão. Em matéria criminal, para além do conhecimento óbvio que tem que haver da jurisprudência e dos códigos, sobretudo é preciso coragem e dedicação, disponibilidade, enfim, abstrair de algum ruído comunicacional ou outro. Se alguma qualidade me pode ser efetivamente assacada, é a ter alguma coragem. Penso que esta coragem não me é atribuída por decreto, mas quando uma pessoa vem para esta profissão, não pode esperar, como diz uma ilustre antiga magistrada, por acaso francesa, que cultivo neste momento, conforme melhor se verá oportunamente. Quando me deram posse, não me disseram para me preocupar quando abrisse a porta. E eu, até este momento, ainda não tenho preocupação sempre que abro a minha porta, de casa ou do gabinete. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Pelo almoço e pelo convite.